Fala, meus nerdolas do NFL Draft! Estamos chegando com o último episódio de análise dos grupos de posição da Draft Season. É a nossa Draft Prep que tá chegando ao final, eu já estou ficando emocionado. Nessa semana nós temos NFL Draft, queria agradecer as visualizações, os comentários durante todo esse processo aí, né? Foi mais de um mês aí falando dos prospectos, passando por cada um dos grupos, com vários convidados, e hoje trouxe mais um aqui. Primeira vez do meu mano Betinho que ano passado, vocês ouviram, né? Eu tava na Rio Football, Betinho também tava lá jogando, a gente voltava pro treino direto. Aí na última temporada chegou aí na NFL Brasil, sabe muito de defesa também. Foi linebacker, foi edge, foi nickel, mas hoje falaremos de defensive tackles e linebackers. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Rafão. Já estamos aí juntos trabalhando com o NFL há um tempo e esse finalzinho aí, essa reta final de draft tá intensa aí pra todo mundo, mas, pô, bom demais saber que o draft vai acontecer daqui a menos de uma semana e a gente tá animado aí, e melhor ainda poder falar dos nossos prospectos favoritos, né, porque... Tem uns brabo aí. Não, eu vou te falar que essas duas posições me surpreenderam, cara, tipo, principalmente defensive tackle, porque essa classe de defensive tackle aí, acho que antes da quarta rodada pode sair mais de 5, 6, 7, 8 defensive tackle. Eu fui fazer um programa sobre defensive tackles com o Pedro e o Léo, que eles me chamaram. Uhum. Aí eles até fizeram um corte, falei, não estamos falando o suficiente de quão boa é essa classe de defensive tackles. Não estamos falando o suficiente. Mas a gente vai falar nesse episódio. Antes da gente partir para o grupo em si, eu vou rapidinho no nosso bloco de recados e a gente volta para falar dos defensores. Meus amigos, olha só, o convite é o seguinte, é o último episódio, eu quero convidar todo mundo, né, o nosso trabalho também agora tá muito dentro do YouTube, além do áudio, mas eu agradeço, a galera do áudio é quem trouxe a gente aqui, mas a gente fez uma playlist da Draft Prep no YouTube, eu vou deixar aqui no link da descrição. Vai lá, se você perdeu algum dos episódios, né, durante esse processo da Draft Season, dá uma olhada, deixa um comentário, se tem algum episódio que você não deixou um comentário, ajuda pra caramba quando vocês deixam comentário nos vídeos. Os vídeos mais comentados são os vídeos que tiveram mais visualizações e não é à toa, porque o YouTube, ele entende, né, que esse vídeo é relevante. Então, se você gosta do Zona FA, gostou do trabalho da Draft Prep, vai lá no vídeo que você ainda não comentou, comenta, deixa seu comentário, para a gente finalizar com chave de ouro essa nossa Draft Prep, @canalzonefa no Twitter e no Instagram, com a complementação aí do nosso conteúdo nas redes sociais, e o nosso parceiro da temporada, o pessoal da KTO Brasil, KTO.com, com as melhores linhas de futebol americano. Temos odds do NFL Draft, vale a pena dar uma conferida lá. O Kurt, inclusive, colocou uma. Foi você que falou, né, Betinho? Da linha do Kurt? Era se o Michael Penix sairia na primeira rodada, não era isso? Essa linha da KTO era se seria escolhido antes da 32 ou depois. Antes ou depois da 32. Essa é uma linha legal de brincar lá na KTO. Se você ainda não fez o seu primeiro investimento, você pode usar o cupom ZONAFA para ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos e vamos jogar com responsabilidade, meus amigos. É isso, vamos falar de defensive tackles e linebackers. Betinho, vamos fazer o seguinte, vamos começar com linebacker? Acho que podemos começar com linebackers, sim. Vamos começar com linebackers, depois a gente passa para defensive tackles. Sim. Eu não preciso... Se você quiser, você pode passar um ranking. Mas se você ficar mais confortável, a gente pode falar só de alguns nomes. E aí eu te convido a trazer o primeiro nome aí pra mesa. Cara, eu acho o ranking um pouco... Eu acho que são... Principalmente a classe de linebacker, se a gente for pegar do segundo até o quinto, assim, na maioria dos rankings, são linebackers que têm muitas características diferentes, né? Mas, já que você pediu pra eu jogar um nome, eu vou jogar um nome sem muita ordem. Muitos lugares colocam ele como terceiro linebacker, outras plataformas colocam ele como quarto linebacker da classe. Mas um jogador que eu tenho gostado muito de assistir é o Cedric Gray, de North Carolina. Ele é um pouco mais baixo que os outros, ele tem só 1,85 m. Se a gente vê muitos dos linebackers da classe tem pelo menos 1,90 m. Mas o Cedric Gray, cara, ele me atrai muito porque ele me lembra muito um linebacker da NFL. Ele tem uma velocidade de correr sideline para sideline muito boa. Ele pode encaixar numa defesa que joga com 4 jogadores de linha ou com 3 jogadores de linha, porque ele pode fazer esse papel de middle linebacker mesmo numa defesa 4-3, numa defesa 3-4, desculpa. Eu acho que a maior preocupação com o Cedric Gray
Eu acho que ele vai demorar para ter uma consistência de acertar tackle sozinhos. Ele é um cara que é undersized, ele é um cara que tem menos peso. Eu não acho que ele é um cara que também seria excelente para marcar o seu tight end numa situação de passe, até porque ele é um pouco mais baixo. Mas ele é um jogador que tem velocidade, ele é um jogador que é atlético, tem uma build forte, sabe lidar com bloqueio, sabe preencher o seu gap. Isso talvez seja a coisa que eu mais preste atenção quando eu vejo linebacker, né? Porque existe uma tendência na NFL de que os linebackers precisam cada vez mais ser bons em coverage, né? Ser melhores em defender passes, porque realmente a NFL passa mais a bola. Mas ainda assim, quando a gente assiste linebacker, a gente tende a ver como que ele preenche o seu gap, como que ele preenche o espaço. E isso é uma coisa que eu acho que é muito fluido do Cedric Gray. Ele sabe muito bem qual é a função dele, ele sabe muito bem o que a linha defensiva dele vai fazer. Acho que ele pode se tornar um jogador muito, muito produtivo na NFL. Não é coincidência, esse foi o primeiro nome que você trouxe. A gente fez o mock draft, estamos gravando no sábado. Sexta de noite a gente fez o mock draft. E aí na segunda rodada eu fui buscar o linebacker, eu fui ver o Cedric Gray. E aí a PFF colocou o Cedric Gray, tipo, depois não tava nem no top 150. E aí o meu comentário foi, acho que eu tô gostando muito mais de Cedric Gray do que a PFF. Porque eu realmente acho que ele é um cara que joga tanto fazendo jogada no box, quanto jogando em espaço. Tá? Se a gente pega as 2 últimas temporadas, ele teve 6 sacks, ele teve 3 interceptações, 10 passes desviados, forçou 5 fumbles e mais de 250 tackles. Ele tá botando a mão na bola no campo inteiro. Você tá botando ele no box, ele tá fazendo jogada. Você tá botando ele na cobertura, ele tá fazendo jogada. É um cara que eu acho que tem um pouco disso, né? Por não ser tão grande, eu acho que talvez não tenha a força de jogo. É um cara que realmente precisa melhorar o fundamento ali de como taclear em espaço sozinho. Tá? Eu acho que isso é um ponto que ele pode melhorar no jogo dele, né? A intensidade, essa fisicalidade, talvez a assertividade nos ângulos para ele conseguir fazer esse tackle, né? Confiar mais, né? Confiar mais no instinto. Às vezes é confiar mais no instinto também. Às vezes mas assim, outra coisa que me faz pensar que ele vai ser um bom jogador é que eu concordo com tudo que você falou. O tackle em espaço dele sozinho, no 1v1, talvez não seja o ideal. Talvez ele erre os ângulos de tackle, por isso que ele não consegue fazer o wrap. O wrap é você fechar o tackle, né? Garantir o tackle. Mas são coisas que eu acredito que são fixáveis. Sim. Lógico que você taclear um running back da NFL é bem mais difícil. Então, pra ele fixar isso, ele vai ter que realmente evoluir o jogo dele, né? Mas é assim que a NFL funciona. Todo mundo que sai do college e joga bem na NFL é porque evoluiu o seu jogo. E quem não faz isso, normalmente bate numa parede quando começa a jogar na NFL. Mas eu gosto muito do Cedric Gray, acho que ele vai encaixar aí pra muito time. Ele é um jogador que talvez não seja aquele seu linebacker 1 que vai garantir essa quantidade de tackles anualmente, mas ele é um jogador que vai encaixar com uma luva em várias equipes. Aí é um blitzer também, muito rápido, ele sabe ler bem o snap. Gosto aí do Cedric Gray, cara. Pra mim ele é um nome pra ficar de olho. Eu acho que não era um nome de primeira rodada não, mas ele é um nome de segunda rodada. Sim. Que vai acrescentar. Bom, eu vou trazer agora então o que pra mim vai ser o primeiro jogador escolhido no NFL Draft. E talvez não seja o que todo mundo fala de Peyton Wilson, mas eu vou começar falando do Edgerrin Cooper, o linebacker de Texas A&M. Que esse eu acho que é um cara que traz o melhor pacote de produção, tamanho e perfil atlético para a NFL. Né? No ano passado, ele jogou... Ele talvez também não seja o jogador de espaço. Né? Ele tem o atleticismo, mas eu não acho que ele já se provou jogando em espaço, cobrindo passe. Eu acho que esse é o ponto que ele vai ter que melhorar, apesar de ter a capacidade atlética. Então, assim, e a gente já viu a NFL pegando jogadores altos que não eram tão avançados assim, jogando em espaço. Eu lembro do menino de Georgia, o Quay Walker, que era mais atleta que o Edgerrin Cooper. Eu preciso ser também honesto aqui. Mas é isso. É um cara que tem... Foi a primeira rodada. É um cara que tem velocidade, tem aceleração, tem tamanho e teve muita produção no boxe, tá? O cara teve 17 tackles atrás da linha, teve 8 sacks, teve 2 fumbles forçados. Então, assim, ele tava no backfield, tava fazendo esse tipo de jogada. E agora o que ele tem que fazer é
transformar, né, esse tamanho, né, esse tamanho que ele tem, essa velocidade em técnica pra se dar bem em espaço. Que se esse cara jogasse bem, né, cobrindo passe, a gente tava sem dúvida aqui falando de um cara de primeira rodada. Cara, eu vou te falar, ele é o jogador que quando a gente olha de primeira, assim, os linebackers e tem uma visualização rápida, ele é indiscutível, assim, o linebacker número 1. Ele parece que joga numa velocidade diferente dos outros jogadores que estão em campo. Ele é muito explosivo, muito atlético. O 40 time dele, os 40 jardas, foi 4.5. Você fazer isso pesando aí mais de 110 quilos não é fácil. O jogador também tem 1,90 m. Eu acho que a maior preocupação com ele seria talvez até a atitude dele, né? Porque no Pro Bowl ele não participou de alguns treinos que foi declinado um dia anterior. Do Combine. Do Combine. Ele não deu entrevistas, porque não quis dar entrevistas. Tem muito time falando que ele tem uma atitude ruim, que as entrevistas dele foram todas muito mais ou menos, ele não é um cara que parece estar tão animado assim. Mas isso pra mim não é um fator isso não me incomoda. O que me incomoda é se ele tivesse alguma coisa com a polícia, se ele tivesse devendo, isso aí são pessoas e pessoas. O treinador da NFL olha pra um jogador desse e fala, cara, eu tenho ele mais 21 titulares, meu irmão. Vou botar ele aqui, ele vai entrar, vai funcionar. Então, da mesma forma que você falou do Quay Walker, que acabou sendo primeira rodada, que tinha um perfil muito atlético, o Quay Walker, né, ele nem era o capitão da defesa. Apesar de provavelmente ser o melhor linebacker do time, o Nakobe Dean era o cara, né, que fazia essa função em Georgia. Mas o Quay Walker, ele não tinha esse perfil de líder, não tinha essa personalidade, mas hoje no Green Bay Packers a média dele é mais de 10 tackles por jogo e ele é um jogador importantíssimo para eles. Então, o Edwin Cooper, ele voltando a falar do que ele faz em campo, eu acho que ele é capaz de marcar em coverage, eu acho que ele tem esse potencial, mas não é o forte dele. Da mesma forma que eu falei do Cedric Gray, que ele é um cara que ele sabe preencher espaços, eu acho que o Cooper, ele tem uma coisa a mais do que o Cedric Gray, que é o instinto, que é você ir, já você consegue visualizar a jogada antes dela acontecer. Uhum. E isso ele faz muito bem. O resultado foram 17 tackles for loss. O resultado é você atacar o seu gap. Ele ataca o gap com uma antecedência que faz parecer o difícil, faz parecer fácil. Muito linebacker que fala, nossa, o cara andou reto e deu um tackle for loss. O cara fez isso porque ele fez o difícil parecer fácil. E o Edwin James, ele tem esse potencial. Gostei da comparação dele com o Quay Walker, tá? Eles têm alturas parecidas, eles são jogadores que jogam em pezão assim, ó. Peitão aberto, em pé. Gostei da comparação. Vamos lá. Você vai decidir agora se a gente vai falar da produção ou do líder. Quero saber se a gente fala de Peyton Wilson ou de Junior Colson. Junior Colson campeão nacional, né? Sim. Bom lembrar disso. Que o Junior Colson, ele foi defesa absurda ali, ele era o Mike dos caras. E assim, a gente também lembra de outros jogadores que eram essa pessoa, né? A gente acabou de falar do Nakobe Dean, a gente pode falar do Rocco Smith, que foi esse Mike de times de playoffs aí por muito tempo. O Junior Colson, ele não é tão baixo quanto o Cedric Gray, mas também não é tão alto, ele tem um pouco menos de 1,90 m. Uhum. E eu não sei qual seria o teto do Junior Colson. Eu não vejo ele tão físico assim quanto os outros. Ele jogava num time que tinha uma linha defensiva também muito boa. Eu acho que eu gosto mais do Peyton Wilson como prospecto. Eu acho o teto do Peyton Wilson bem maior do que o do Junior Colson. Mas voltando, só pra gente fechar de falar do Junior, pelo menos pra eu parar de falar dele, eu acho que ele tem um potencial maior do que do Edwin James e do Cedric Gray em marcação de passe. Ele tem uma capacidade muito grande de marcar mano a mano e tem uma capacidade boa também de marcar as zonas do campo. Não vejo ele sendo um linebacker 1 de cara, assim, rendendo bem. Mas é um cara que tem o potencial de, no meio da temporada, já assumir responsabilidades grandes do time. Então, o que eu vejo do Junior Colson é o seguinte, e aí, Betinho, que já esteve em campo, pode me dizer. Ele não é um cara
que fez jogada, entendeu? Durante o processo, tem vários caras que, apesar do eu falar, não, tem esse problema, tem esse, eu falo assim, esse cara fez o suficiente pra ganhar uma chance na NFL. É difícil de eu dar esse take pro Junior Colson, porque durante a carreira inteira, ele não forçou um fumble, ele não pegou uma interceptação, ele não tava botando a bola na mão do ataque. Não é um cara de gerar impacto. Ao mesmo tempo, que é o que o Betinho falou, é um cara muito técnico. Ele é sure tackler, ele joga em espaço, ele era o Mike, ele organiza a defesa. Então, assim, ele traz os intangíveis e a técnica. Eu acho que ele não vai ser um playmaker. Ele não vai ser defensor do ano, talvez ele não seja o pro, mas ele seja um ótimo role player, seja uma ótima peça complementar em uma engrenagem que você precisa. E assim, às vezes o linebacker é muito mais isso, porque os seus caras da linha defensiva vão estar lá fazendo jogada atrás da scrimmage, você vai ter uns corner brabo pegando interceptação, você precisa desse cara só pra organizar a defesa. Esse pra mim é o Junior Colson, sacou? E assim, a gente vê esses jogadores, e isso você falou, é uma dificuldade da gente avaliar os linebackers, né? Porque quando o jogador... O linebacker é como se fosse o goleiro, meu irmão. Ele só vai ser lembrado se ele fizer alguma coisa mirabolante ou se ele fizer alguma coisa muito ruim. Porque se ele fizer só o necessário, fizer só a média, ele praticamente passa despercebido em jogos assim. Ele não é aquele definidor. Mas sim, é bom às vezes o cara, pra te dar um exemplo, às vezes a gente assiste o jogo, chega lá no final... O linebacker, 15 tackles, você o quê? 15 tackles, você não percebeu. A gente não percebe o impacto, cara. Mas é justamente isso, tipo, o linebacker, ele pra ter um jogo bom, ele tem que passar despercebido. Se você não falou meu nome o jogo inteiro, se você não falou o nome do jogador, é porque ele teve um jogo bom, se você for linebacker. Você normalmente não costuma mencionar tackles dentro da linha de scrimmage e tudo mais. Mas, eu acho que a gente pode pular pro Peyton Wilson. Pro Peitão. Deixa eu fazer Quer começar com ele? Eu vou fazer o currículo que eu te passei antes da gente começar a gravar, pra depois você poder falar do Peyton Wilson, porque eu não sei se todo mundo tem essa ideia do histórico do cara, entendeu? Mas se você... Sim, verdade, porque se você procura pra entender o que aconteceu com o Peyton Wilson, porque assim, se você olha o último ano dele, o cara teve 140 tackles, 18 tackles atrás da linha de scrimmage, 6 sacks, 6 passes desviados, 3 interceptações, fumble forçado, recuperou 2 fumbles, foi o Bedrick Award do melhor linebacker, All-American unânime. O cara tem 1,95m, 105 kg, tu fala, pô, esse cara é primeira rodada, irmão. O que tá acontecendo? Tu vai falar, esse cara é primeira rodada, por que a gente não falou dele primeiro? É um cara que tem... Ele tem 24 anos de idade, já. Ele jogou 6 temporadas de college football. Ele saiu do high school, no último ano dele do high school, ele machucou o joelho. No primeiro ano dele de college, em 2018, ele reagravou a lesão no joelho, perdeu a temporada. Em 2019 foi preso. Com um negócio de... Enfim, era moleque, tava com um negócio de fake ID, bebendo sem poder beber, resistiu o policial, enfim. 2020... Deslocou o ombro 2 vezes e passou por uma cirurgia. Esse é o 3º ano dele, tá? Ele teve problema todos os anos. Mas nesse 3º ano que ele deslocou o ombro, ele também foi primeiro time da conferência. 2021, lesão no ombro de novo. Então, assim, foram 4 anos passando por problemas. Só que 2022, né, o 5º ano, ele produziu... E 2023, que foi o último ano dele, ele teve esse ano histórico. Então, assim, é um cara que tem velocidade, cobre o campo inteiro, faz jogada na bola, bota a mão na bola, cobrindo, é bom tacleador. Só que você fica tentando... Só que é 24 anos, rodado, já passou por cirurgia no joelho, no ombro, tudo quanto é canto. O que você faz com um cara desse nas mãos? Cara, eu tenho uma impressão com o Patrick Wilson, que se na NFL... só fosse passe, ele seria o melhor prospecto dos linebackers disparados. Porque ele é muito bom blitzer, ele sabe usar as mãos contra o guard, ele sabe enganar o guard, ele entra muito bem nessas blitz pelo meio do campo, e ele é excelente em coverage, como você mesmo falou. Ele é um cara que ele sabe ocupar muito bem a zona que ele é responsável, o que gerou interceptações pra ele, inclusive uma retornada pra touchdown, não vou recordar se foi em 2022 ou 2023 que ele retornou pra TD. Mas assim, ele é um cara que tem um potencial
muito, muito grande. Mas ele não é nem metade da fisicalidade desses outros nomes que a gente falou. Uma coisa que me preocupa um pouco com o Peyton Wilson é que a maioria dos tackles dele, ele não cai pra frente, ele cai pra trás. Ele faz o rap, ele sabe finalizar o tackle, ele sabe encaixar o tackle, mas ele não é aquele cara físico que empurra o running back. O running back empurra ele. Muitas das vezes ele cai uma jardinha na frente, 2 jardinhas na frente, e isso me incomoda um pouco, porque na Tá NFL, chamando o cara de bate-fufo, pô. Cara, eu tô falando. Mas é verdade, talvez ele seja, porque assim, ele é um jogador raçudo. E isso não tem dúvida. Ele não tem medo de dar teco. Ele não tem medo de pular e agarrar assim. Mas a força de jogo. Mas a força de jogo dele deixa a desejar. E talvez não seja nem força de jogo, pode ser até técnica mesmo. Porque ele tem mais de 110 quilos. Ele correu 4,40. Então, assim, ele tem atributos físicos ali. Muitas vezes no tackle, pra você ser um bom tacleador, você tem que ser forte o suficiente pra não se machucar. Mas se você tiver velocidade, você já consegue impor fisicalidade dentro de campo. Nem sempre a fisicalidade vai ser transmitida por força. A velocidade também causa esse impacto. Então, eu acho que o Peyton Wilson, ele tem... Até em jogadas de passe... Em jogadas de passe, a galera gosta quando eu trago a ciência para o nosso processo. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então é a velocidade que vai gerar essa força com a massa. Se você pegar um cornerback magrinho vindo a 100% de velocidade em você, vai ser um tackle forte. Mas se você pegar um defensive tackle que precisa dar um passo só, também vai ser forte. Special teams, é verdade. Tem força aí, é só os menores. Cara, o Peyton Wilson, ele pode chegar jogando... Bem, o Peyton Wilson, uma certeza que a gente tem, né, Rafão? Primeira semana 1, ele estará no time de kickoff. Faltou algum linebacker? Tem algum linebacker aqui mais que você quer trazer? Eu gosto do menino de Clemson também, o Trotter Jr. O Trotter, né? O Trotter eu acho que vale a pena falar um pouquinho, né? Porque o pai dele jogou na NFL, ele jogou em Clemson, né? Que é uma máquina de produzir defensores aí. A faculdade sempre tem dois defensores da faculdade que vão chegar. Mas é aquela história, né, Rafão? Ele tem minha altura, 1,81 m. Ele não é aquele cara tão grande assim, mas ano passado teve 2 ints, forçou 2 fumbles, né? Fez jogada. Eu acho que a questão com o Trotter é que, tipo assim, você olha o jogo dele e fala, ele faz bem tudo. Ele não é excelente em nada, mas ele é bom em tudo. E assim, não é porque ele é baixo que ele não vai ter um espaço na NFL, né? Existem muitos jogadores baixos aí que são starter na NFL, Devin Buster, Rokon Smith e por aí vai. Eu acho que ele é nessa pegada aí na Colbidinha, é um cara que jogou muito no college, vai cair, porque é pequeno e tal, mas eu acho ele instintivo, assim, tem um faro de estar perto da bola. Sim, eu acho que o Nakobe até ensinou pra gente onde é que vai cair o Jeremiah Trotter, né? Porque o Nakobe falava, eu acho que pode ser late primeiro ou segundo round. Eu até acreditava nisso, porque ele era um monstro no college, mas o Nakobe foi final do terceiro, eu acredito, e tá lá no Eagles, ele joga todo jogo, não é ruim jogador, mas ele não é aquele starter que vai jogar o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos então para nossa classe de defensive tackles. E aí, meus amigos, dá para falar de um monte. Eu tenho numa primeira prateleira, eu vou te dar minhas prateleiras e você puxa depois teu nome. Eu tenho numa primeira prateleira ali o Johnny Newton e o Byron Murphy. Acho que esses caras estão muito separados, tá? Johnny Newton e Byron Murphy. Eu tenho, querendo escalar para essa primeira prateleira, um cara que eu acho que eu tô mais alto que todo mundo, Braden Fisk de Florida State, que eu acho muito jogador. Muito jogador. E aí, numa segunda prateleira, eu coloco Devonder Stratton de Texas, que é um grandão que joga bola, Chris Jenkins de Michigan, que é muito bom, Michael Hall de Ohio State, o Horror de Clemson. Também acho que a segunda prateleira tem muito talento ali pro segundo dia, você pegar, né, temperos diferentes. E aí já tem os caras que pra mim são mais sleepers, assim, o Leonard Taylor de Miami, o Michael Hall de Ohio State, o Mekhi Wingo de LSU, um cara que eu gostei, uma pegada meio Kalaya Kenzie, pequenininho, rápido. Tem o Mason Smith de LSU também, que, né, um cara que jogou muito college, né, mas o processo não foi tão bom. Puxa aí o cara que você falou. Eu quis trazer um monte de nome pra reforçar
o que eu falei no início do programa. A gente não tá falando o tanto de talento que tem nesse grupo aqui. Tem muito jogador bom. Muito jogador bom. Muito, assim, defensive tackle pra mim, eu acho que as classes mais talentosas do draft talvez sejam quarterback e receiver, mas as classes que têm mais profundidade, com talento na segunda e terceira rodada, talvez seja defensive tackle e OL, porque que é o que tá sendo falado pouco, porque é muita profundidade. Eu acho que a gente vai chegar no final da terceira rodada e vão ter saído 10 defensive tackles. Eu acho que isso é completamente possível. Tem 2 nomes que você falou, que eram 2 jogadores que eu queria falar, que eu gosto muito, e um deles, pra mim, não tá na mesma prateleira ainda que o Byron Murphy e o Johnny Newton. Pra mim, Johnny Newton e Byron Murphy são jogadores pra você construir a sua defesa em volta deles. Sim. Eles são jogadores que eles podem chegar numa DL crua, como o Quinnen Williams chegou na DL do Jets há alguns anos atrás, e o time pode construir uma linha defensiva em volta dele. Pra mim, existe mock que até o Byron Murphy pode sair na 8 pro Falcons, eu não acho que seria impossível. Mas agora voltando pros os que valem a pena mencionar. Pra mim, o Chris Jenkins de Michigan é o que tá mais próximo dessa primeira prateleira, junto com o Johnny Newton e com o Byron Murphy. Pra mim, ele nunca teve, nos stats dele, ele nunca teve uma quantidade de sacks absurda, mas ele é um cara que ele domina o bloqueador, cara. Ele consegue esticar o braço, ler as jogadas, ele tá à frente, ele não se precipita nas suas jogadas. Às vezes a gente vê que o defensive tackle, antes do snap da bola, ele já tem na mentalidade o que ele vai fazer, já quer fazer o pass rush, já quer fazer, e acaba não vendo o que realmente aconteceu. Mas o Chris Jenkins, ele é calmo. Parece que ele joga com uma postura diferente, ele tá ali, ele é um jogador agradável de se ter em campo, entende? E além disso, ele é filho, né, de um defensive tackle do Carolina Panthers, Chris Jenkins também, que fez história no Carolina Panthers, e isso me faz pensar que pode ser daí que vem essa postura, né, que vem daí que vem essa postura de atleta. O pai dele aí, jogador da NFL, e assim, dentre todas as qualidades que o Chris Jenkins tem, talvez a maior qualidade dele ser um absurdo defensor de corrida, assim. Realmente essa habilidade que ele tem de dominar o guard e identificar onde que a corrida vai é incrível pra mim. Talvez ele não seja aquele cara que vai nunca na vida da NFL ter 10 sacks, porque não é a característica dele ser um pass rush. O first step dele não é pra frente, é mais um power step. Mas o Chris Jenkins, pra mim, é um jogador que não ficaria surpreso também se fosse o terceiro defensive tackle ainda no primeiro round, tá? Esse aí é um cara, porque a gente fala do J.J. McCarthy, né, que vai sair alto em Michigan, porque foi campeão, e aí a gente fala, pô, tem muita gente ali em Michigan e tal, vocês não estão entendendo. Aí fala dos tackles, que são bons jogadores, a gente fala do Corum, do running back, tem o Roman Wilson, na defesa, nos 3 níveis, né? Nos 3 níveis tem jogador. Tem o Sam Ristil, que é muito corner, que tá lá atrás, o Nickel, que vai sair provavelmente no segundo dia, é pequenininho, mas é muito jogador. A gente falou do Junior Colson. Chris Jenkins talvez seja o melhor, se não um dos melhores dessa defesa que foi campeã nacional. Ele é um cara que... Provavelmente foi o melhor. Ele mandava na trincheira. Mandava na trincheira, tá? É um cara que tem o perfil atlético. E aí, quando a gente tá falando de final de primeira rodada pro segundo dia, você tá pegando alguma coisa, né? Se o cara tem tamanho, perfil atlético, produziu pra caramba, é o Marvin Harrison Jr., ele vai sair no top 10, tá? Mas agora, depois, no segundo dia, se o cara tem o perfil atlético de NFL, você já quer esse cara. Se o cara tem tamanho e perfil atlético, você já quer esse cara. O Chris Jenkins, ele tem o perfil atlético pra jogar em nível profissional. O cara é filho de profissional. O cara foi campeão do college football. O cara foi dominante nas trincheiras. Ele não tem o pass rush. Ele não é um infiltrador. Nesse momento, no dia 20 de abril de 2024, ele não é. Mas o que me diz que esse cara não pode ser? Ele pode, porra. O cara fez o que pediram pra ele, porque ainda tem isso, porque às vezes tem o que a defesa pede pra ele, dentro do sistema, né? O que pediram pra ele, ele fez. Como vão usar, o que vão pedir na NFL, a gente vai ver. Mas é um jogador de segundo dia nato. E isso é muito legal falar, né? Porque você vê que é o pedigree do jogador. Ele não é um cara que tem ego. Ele não é um cara que ele quer ser maior que os outros. E eu realmente acho que isso vem muito de ter uma família
que era do esporte, que era da NFL também. Uhum. Então eu acho que ele já tem esse pedigree. Eu gosto dessa palavra quando a gente se refere a jogador, pedigree, porque é muito verdade quando a gente vê que tem a classe do esporte, né? Uhum. Mas, Jafão, Você falou que tinha posso dois falar... nomes aí que você queria trazer. Exatamente isso que eu queria falar. Tem um cara que foi 5 estrelas no high school, Uhum. sofreu uma lesão de ligamento na semana 1 de 2022. Teve em 2021 como freshman absurdo, como defensive tackle. O homem tem 1,96 m de altura. Eu tô falando do Mason Smith de LSU. Uhum. Eu acho que se não fosse essa lesão dele e ele tivesse continuado evoluindo, ele seria, pra mim, ele seria capaz de ser uma primeira rodada, né? Ele já foi suspenso também no college football. Mas, assim, eu acho que ele tem uma dinâmica de interior de linha defensiva muito, muito... Ele é um jogador que você consegue colocar ele na cara do center, ele é um jogador que você consegue colocar no ombro interior do offensive tackle, sabe? Uhum. Ele tem a habilidade de correr, explodir verticalmente e, além de ser muito grande, né? Eu acho que se existia uma especulação de que ele ficaria mais um ano no college, que ele jogaria no college em 2024 para ir pro draft em 2025, e dessa forma ele teria uma chance melhor de ser primeira ou segunda rodada. Mas pra mim, ele, na maioria dos rankings, acaba caindo entre 8º, às vezes até 10º defensive tackle. Mas, assim, é mais um jogador que quando a gente vê ele jogando, a gente não acha que não vai passar do terceiro round, não vai passar dali. Porque ele tem uma foto dele que ele tá com o braço aberto assim. Ele é muito grande, é muito forte, é muito atlético e pra mim, assim, LSU era difícil a gente julgar porque com 3 defensive tackles que vão entrar na NFL esse ano, é difícil você colocar os 3 pra produzirem muito. Difícil não, é impossível você colocar os 3 pra terem números de defensive tackle número 1. E esse é outro fator que me faz acreditar que o Mason Smith vai ter uma grande carreira na NFL, porque ele teve que dividir snaps no college. Mas fala, te interrompi. Não, eu só ia... Pra mim, o Mason Smith, e aí eu volto pra classe de running backs, que eu trouxe o nome do Will Shipley, que também foi um cara que foi quase 5 estrelas. Eu falei, cara, o Will Shipley, pra mim, ele vai ser um profissional melhor do que ele foi um jogador no college. E essa é a aposta que você faz no Mason Smith. Ele vai ser um profissional melhor do que ele foi no college, porque ele chegou com expectativas absurdas pra dominar e chegar no draft e ser um cara de top 10, top 20, porque esse é o nível de ferramenta que ele apresentava. Ele era maior do que todo mundo, ele era fisicamente dominante, né? Fez acontecer no high school, todo mundo achou que ele ia ser esse cara pra chegar pra ser top 10, top 20 no NFL Draft. Não aconteceu. Não aconteceu. Eu não acho que fisicamente ele conseguiu melhorar. Eu acho que ele podia ter desenvolvido melhor, né? Todo esse potencial que ele tem, ele poderia ter desenvolvido melhor até para ter se tornado um atleta melhor, um jogador melhor. Teve lesão no meio do caminho, né? E aí a gente não sabe como isso atrapalha a cabeça do cara. O que aconteceu a carreira universitária dele foi horrível. Só que hoje, o que os jogadores estão fazendo esse não é um cara que vai conseguir um acordo de NIL, o Mason Smith. Né? É um cara que não tá com estoque lá em cima e tal, ele não vai fazer dinheiro no college. Hoje os jogadores, quando estão vendo isso, eles estão apostando que vão se desenvolver na NFL. Ele foi pro draft e falou, vou brigar lá pra cavar meu espaço na liga. E é isso, só que assim, tamanho, potencial, porque se você vê flashes desse cara, se você bota highlight desse cara, você vai ver que esse cara tem ferramenta pra trazer impacto pra NFL. Só que ele não foi consistente o suficiente, ele não mostrou evolução suficiente. Só que é o que o Betinho falou, no final da terceira rodada ali, já pro terceiro dia, ou talvez até antes, se tem alguém que esteja apaixonado pelas ferramentas, podem escolher esse cara. A entrevista vai ser muito importante, conversa com os técnicos para entender o que aconteceu e quem é esse jogador, né? Que foi o que eu disse, eu não lembro qual foi o episódio que eu disse. Quando você escolhe o cara no draft, é um convite para trabalhar com ele. Então tem que ter um time querendo trabalhar com esse cara aí. Vou falar de Brandon Fisk. Eu ia falar, você falou do Brandon Fisk, mas vai, abre aí o Brandon. Você ignorou meu menino, pô.
Você ignorou meu menino. Não, Olha só. Vai, fala, começa aí. Eu gosto do Brandon Fisk. Eu acho ele pequeno, mas eu gosto dele, vai. Ele é pequeno. Ele foi o cara... Porque assim, a gente vai falar do topo ainda, do Byron Murphy e do Johnny Newton, que nenhum deles também é muito grande. Mas Sim. O Brandon Fisk, ele tem um build diferente, porque ele é mais alto, né? Ele foi o primeiro cara que eu coloquei a tape, eu nem dei play no primeiro snap, na primeira rep. Primeira coisa que eu fiz é, qual é o tamanho desse cara? Porque ele parecia menor, entendeu? No campo. Eu falei, pô, vou ver o tamanho desse cara. E aí eu fui ver, tipo, até me surpreendeu que ele não é tão pequeno assim. Tem 1,95, 130. Que hoje na NFL, médio, tá? Antes era pequeno pra NFL. Hoje na NFL, médio. Médio. Tá médio. Bom, médio tá justo. E ele não é um cara, né, de two gap. Ele não é um cara de segurar a scrimmage, de controlar os bloqueadores. Ele é um cara de infiltrar. Ele é um cara de get off, né? Primeiro passo, aceleração e incomoda. Um cara que incomoda, cara. É muito agressivo. Muito agressivo. Então, assim, ele não vai ser um cara que... Ele talvez seja um cara que vai ter que melhorar a âncora de jogo, né? Melhorar o posicionamento, o entendimento no jogo terrestre. Mas é um cara que jogando meio homem, bate, entra. Meu Deus, qual o valor disso hoje na NFL? É um absurdo. E vou evoluir antes de passar a bola, que é só o seguinte... Que é a minha principal crítica com o Quinion Mitchell. O Quinion Mitchell jogou pra caramba em Toledo em 2022. Por que não foi pra primeira divisão em 2023? O Brandon Fisk jogou pra caramba em Western Michigan, foi pra Florida State, jogou pra caramba em Florida State. Eu estou confortável que esse cara vai chegar na NFL pra jogar bola. É isso, eu tô confortável. Hoje no college football, pra você transferir, depois que tu jogar bola, é só querer. É só querer. O Brandon Fisk, pra mim, fez o caminho e vai ser escolha ali de segunda rodada. Não acho que passa da segunda rodada. Cara, o Brandon Fisk, pra mim, é mais uma outra questão aí que a gente tá analisando um time que não perdeu nenhum jogo esse ano. O Florida State, apesar de não ter ido pros playoffs, eles terminaram a temporada invictos também, né? Isso parte também de ter um time muito completo. Pra mim, talvez o first step do Fisk seja o melhor da classe de defensive tackles. Ele é muito rápido, saindo da bola. E como você disse, o first step dele é longo, a primeira passada dele é longa. Eu acho que para algum jogador de linha ofensiva ter que marcar ele num V1 um dia inteiro é um pesadelo, assim, para ele. Porque da mesma forma que ele tem essa velocidade, ele sabe atacar o guard, ele sabe atuar no ponto de contato. Talvez o que me preocupe com ele é que ele tem os braços bem mais curtos do que outros defensive tackles. Isso pode ser uma grande desvantagem, principalmente contra o jogo corrido. Você esticar os seus braços e ainda assim o outro adversário conseguir te encostar, conseguir te manipular, é uma desvantagem tremenda, principalmente quando você está jogando na elite do esporte. Pra mim, ele tem uma mudança de direção excelente, ele sabe atacar verticalmente, se tiver algum desvio ele vira muito bem, ele não tem essa pressa, ele não é um jogador afobado, mas assim, apesar de ter 1,95 m, que é uma coisa engraçada, porque antes foi no Senior Bowl ou no Combine que mediram ele pela primeira vez e tiveram uma surpresa, porque em Florida State ele estava marcado como 6'3". E foi só no final do ano passado que eles colocaram a medida certa. Tipo, isso não tem sentido nenhum. Não faz sentido, normalmente é o contrário, né? O pessoal ficou surpreso quando exatamente, ele ganhou. Normalmente pessoalmente na faculdade, né? E aí o pessoal descobre no dia do Pro Bowl. Então ele fez alguma cirurgia na Tailândia que a gente não tá sabendo, né? Sei lá. Cara, eu gosto muito do Brandon. Tudo bem. Mas assim. Eu vim aqui dar respeito pro meu menino, cara. Eu defendo os meus meninos. Eu levo pro pessoal. Eu acho que ele pode tomar uns atrasos no jogo corrido, assim. Tá certo. Mas tá justo. Assim, pra jogadas de passe, pra um guard marcar ele o jogo inteiro, com essa velocidade lateral, com essa agilidade, altura, é difícil. Mas assim, eu acho que ele só não tá muito na frente no draft justamente por causa dos braços curtos e acho que os braços curtos são realmente muito determinantes, pra falar bem a verdade. Sim. Acho que só esse fator sozinho já faz ele cair. Tem o lance do tamanho, né, que ele não é um cara gigante, né, então ele é um perfil, ele tem um encaixe, né. O cara que pegar ele sabe muito bem o que tá pegando, ele vai fazer uma função ali específica nessa defesa. Vamos falar dos dois do topo, não falamos. Quem é o seu cara, Byron Murphy ou Johnny Newton? O meu cara é o Byron Murphy, cara.
O Byron Murphy é engraçado, né? Porque a gente tá falando aqui dos jogadores altos e tal. O Byron Murphy tem menos de 1,85 m de altura. Só que assim, isso pode ser o maior ponto fraco dele, o tamanho? Não só pode, como é. Porque quando a gente vê o resto do que ele pode fazer dentro de campo, ele é muito completo, ele é ágil, ele muda de direção muito rápido. A atleticidade dele é uma coisa impressionante. A gente vê ele correndo, ele parece que o motor não desliga nunca. A gente já se enganou com defensive tackles mais baixos, que quando chegaram na NFL tiveram uma produção muito grande, né? O Aaron Donald acabou de se aposentar e ele era mais baixo do que o Byron Murphy é. Mas assim, uma coisa que me faz diferenciar ele, assim, dos outros é que eu sinto que ele é um bully. Ele é durão, ele é um cara que assim, a mão dele é pesada, a gente sente o peso da mão dele, a gente sente o impacto do jab, a gente sente o impacto dele fazendo o read pra fazer o shed do bloqueio. Então, assim, o Byron Murphy é um cara que ele parecia um homem jogando, né, com ele meninos, jogando na faculdade. Ele traz intensidade nas mãos, na forma como ele joga, E assim, a gente fala do tamanho do cara porque a gente tá pegando essas referências do que é NFL, do que é college football. E tudo bem, ele tem 1,85, mas o cara tem 135 quilos. E ele tem 135 quilos, não é um cara gordão não, mano. Coloca aí no Google agora, Byron Murphy, e olha esse cara. Meu amigo, ele parece o Hulk, pô. Ele parece o Hulk. Eu sei que ele não tem a envergadura, né? Ele não tem o tamanho. Mas ele é um tronco. O cara é gigantesco. E primeira coisa que você olha pra ele, você vai falar, meu Deus, quem cair na porrada com esse cara tá ferrado. Porque ele parece muito, muito brabo mesmo. Tu fala, caramba. E ele é brabo no campo. Não só ele é brabo no campo, como ele joga bola. Ele é pass rusher, tá? Ele gosta desse backfield. O lance é que Texas ainda não joga numa conferência que eu queria ver ele jogando na Big Ten ou na SEC. Eu queria ver ele contra esses caras. E é por isso que eu coloquei o Johnny Newton na frente, que a gente vai falar já já. Mas ele, dentro do que ele podia fazer, ele foi um dos caras que mais pressionou o quarterback no ano passado. Vai trazer esse impacto para um time da NFL, que hoje é extremamente valioso, um defensive tackle que consegue infiltrar, que consegue chegar no backfield. Ele é um cara de meio homem também, mesmo que eu falei do Brandon Fisk, ele é um cara de meio homem, acho que ele tem a âncora melhor que o Brandon Fisk, mas ele joga muito mais meio homem do que enquadrado. Primeira rodada, tá? Eu não tenho dúvida que esse cara, se você não pega esse cara na primeira rodada, são 32 times dando mole. Pra mim é isso. Eu acho que não passa do top 15, cara. Assim, tem uma palavra que os gringos usam muito mais que a gente, só pra fechar o Byron Murphy, falar só essa palavra. Ele é um jogador disruptivo. Ele é um jogador que consegue alterar o plano de jogo do adversário, entendeu? Eu acho que ele tem esse potencial de fazer isso na NFL. Quer falar de Johnny? Jazer Johnny Newton? Eu quero, só tenho, ó. Não sei se vai sair no microfone. Tá passando algum carro aí na rua, com certeza. É sinistro aqui. Vamos falar de Johnny Newton. Cara, eu falei pro Betinho que antes de começar a gravação eu perdi meu doc. Eu fui entrar aqui de novo no Sports Reference pra lembrar o que esse cara fez. Porque ele teve muita produção nos últimos 2 anos, tá? Ano passado, 7 sacks e meio, 8,5 tackles atrás da linha. 2022, 5 sacks e meio, 14 tackles atrás da linha. Nos 2 anos ele recuperou 3 fumbles, desviou 5 passes. Isso, e aí é o que eu falo, tudo isso na Big Ten. Esse cara tava jogando contra o Ohio State, contra Penn State, contra Iowa, entendeu? Entendeu o que esse cara tava fazendo? Notre Dame tem jogo contra. Ele fez tudo isso numa das conferências mais físicas. Eu não tenho dúvida que esse cara vai fazer isso na NFL. Não tenho dúvida que esse cara vai fazer isso na NFL. Então, assim, eu tava com os dois aqui, porque eu acho os dois jogadoraços, eu acho que os dois são primeira rodada. Só que o Johnny Newton, pra mim, ele se provou contra uma competição maior. E produziu mais. Se você pegava os números, ele produziu mais do que o Byron Murphy contra caras melhores. Aí é a hora que o processo do draft não tem certezas. Você joga com probabilidades. Só que com esse indicativo, eu tenho que colocar o Johnny Newton na frente. Porque pra mim, não é um perfil muito diferente de jogador. É outro jogador disruptivo, que joga meio homem, que faz jogada atrás da linha de scrimmage.
Byron Murphy talvez tenha uma âncora melhor que o Johnny Newton, não sei, porque tem o lance da competição, entendeu? Sim. Eu acho que tá ali próximo. Johnny Newton tá acima num degrauzinho pequeno do que é o jogador Byron Murphy, mas são dois jogadoraços. E assim, o Byron... Cara, realmente, o Byron Murphy, o first step dele é bom. Eu acho que a maior qualidade dele é ele ser um cara adaptável, assim. Eu acho que ele consegue se adaptar bem contra o que ele tá jogando. Ele já não é tão parecido com o Byron Murphy no sentido de quê? Que ele vai jogar como true technique ali, como meio homem que você falou o tempo inteiro. O Johnny Newton não é necessariamente esse jogador. Eu acho que o pad level dele pra altura é muito bom. Ele tendo 1,86 m, você manter o pad level baixo é muito importante, ele faz isso. Eu acho que ele não é um jogador que é tão forte no upper body e lower body como o Byron Murphy. Isso aí, pra mim, o Byron Murphy tem uma fisicalidade... A fisicalidade do Byron Murphy, assim, é uma coisa a mais do Johnny Newton, mas eu acho que quando a gente fala dos dois jogadores, a gente entra num mérito que é um mérito de gosto, assim. Porque realmente é dividido. O Byron Murphy tá saindo na frente em 80%, mas a gente entende os 20%, entendeu? A gente sabe por que o Johnny Newton, ele tá ali. Ele tem um ponto de ataque diferente do que a gente falou do Fisk. Ele tem os braços muito longos também, por um cara mais baixo do que o Fisk, né? Eu acho que ele tem uma capacidade de ser disruptivo como o Byron Murphy, mas eu não sei se ele é uma certeza tão grande assim, na minha opinião. Eu não acho que ele tem o motor do Byron Murphy, sabe? Eu acho que ele não tá no 220 o tempo inteiro durante a partida. Eu acho que ele consegue ser muito explosivo, mas eu acho que ele não consegue ser muito explosivo no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Então, eu acho que existem algumas ressalvas pro Johnny Newton. Eu não acho que ele é boom ou bust, isso aí não é o que eu tô falando. Eu não acho que ele vai ser um bust de maneira alguma. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ter uma produção boa na NFL, tipo, um jogador que ele tem um físico parecido. É o Tyree Wilson, que saiu ano passado pro Raiders. Mas assim, eu acho que talvez uma das qualidades que eu mais gosto dele é essa facilidade de se adaptar a alguns bloqueios inesperados, algumas pulls e transformar isso em jogadas bonitas, né, agradáveis, splash, né, que a gente fala, splash plays. Ele tem muitas splash plays, a gente vê que quando ele sabe identificar quando ele ganhou. Ele sabe identificar que, assim, aqui é minha, ele fez. Eu gosto de Johnny Newton, pra mim ele não é o 1, mas ele é o 02. Tá ótimo, tá bem colocado. É isso, Johnny Newton de Illinois. Assim, temos muitos jogadores, eu poderia aqui ficar falando da classe, mas o nosso episódio já tá bem longo aí pros nossos parâmetros. Vai ter uma live segunda-feira, se você tá assistindo esse programa antes da segunda, live segunda-feira que eu vou fazer com Ornelas só de sleepers. E aí, certamente, eu vou falar dessa classe de defensive tackle, porque eu provavelmente vou falar de Mekhi Wingo, talvez eu fale do Horror ou do Michael Hall. Tem uns caras que são bons de bola, que não entraram no episódio, porque é um grupo muito talentoso. Tem até um menino de Alabama lá, que eu esqueci o nome, Alabama. É Buidby, uma coisa assim. O nome dele sim. Ele é bom de bola também. É Buidby, sim. Mas ele tá sleepzão. É isso, meus amigos. Mas tá entregue. Linebackers, defensive tackles, você tá sabendo aí, até o dia 2 provavelmente tá forrado com essa classe. Betinho, obrigado, meu irmão. Eu falo quando os coaches vêm de tirar o tempo pra olhar, eu sei também que tá dentro do que você tá fazendo lá na NFL Brasil, olhar os caras pra poder falar, mas obrigado pela disponibilidade, ter dado uma olhada mais profunda aí de linebacker, de defensive tackle, pra conversar com a gente. Foi um prazer, meu amigo. Tamo junto, Rafão. Sempre um prazer. Obrigado a você pela participação. Gosto muito de falar de NFL, gosto muito de falar dos prospectos. A gente tem essa oportunidade aí de estar falando da galera. Tamo dentro, tamo junto. Obrigado pela live. É isso aí. É isso. Bom, meus amigos, último episódio, vou reforçar o convite. Playlist da Draft Prep tá na descrição para você conferir todos os episódios. Se você ainda não viu de alguma classe, quer ficar preparado para o NFL Draft, cola na nossa playlist que tem todos os grupos lá agora com esse último. E, de novo, é um pedido que eu faço sincero. Estamos entregando conteúdo. Vocês sabem, eu acho que é nítido. É o programa que dá mais trabalho de fazer, que envolve mais estudo antes de chegar aqui. São os episódios da Draft Prep. Então a única coisa que eu peço de volta nessa entrega de conteúdo, deixa um comentário. Deixa um comentário quem é o seu cara da classe e vai nos vídeos que você ainda comentou, comenta, que isso faz toda a diferença do mundo aí pro nosso trabalho.
E também pra KTOzinha que tá com a gente, hein? Linhas de futebol americano estão lá, do NFL Draft. Meus amigos, meu nome é Rafão Martins. Segunda-feira, se você está vendo antes da segunda-feira, cola com a gente na live de Sleepers. Tem a live de Mock Draft que rolou de 2 rodadas aqui no canal também, se você ainda não viu. Então é isso. Quinta-feira, primeira rodada do NFL Draft, com imagens lá no canal da NFL Brasil. É isso. Daqui a pouco tô de volta. Aquele abraço. Eu fui!